Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é uma típica mulher da pós-modernidade, com toda a sua pluralidade. Tem uma vasta experiência como jornalista, é especialista em jornalismo para editores e também em história da arte e mestre em artes visuais. É professora de arte, fotógrafa e adora viajar. E hoje ela está aqui para falar da sua estreia como escritora. Ela está lançando pela editora Vitelli Publisher o seu primeiro livro, Mundo das Cores. Por meio das personagens Lara e Pulguinha, o livro pretende ensinar as crianças de uma maneira lúdica e divertida sobre as cores e suas classificações, aliando uma pitada de poesia e imaginação. Estou falando da jornalista, professora, fotógrafa e escritora Tatiana Dornelles. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Eu vou te chamar de Tati, posso? Pode, Renata. Não vou conseguir chamar de Tatiana. É um prazer muito grande recebê-la aqui, ainda mais para essa estreia maravilhosa. Ai, também, um prazer é todo meu de estar aqui contigo hoje, compartilhando desse meu outro lado, que estava escondidinho, mas que agora... Aflorou. Ô, Tatiana, antes da gente começar a gravar, eu comecei ali falando na abertura dessa mulher pós-moderna, da qual eu muito me identifico, porque é uma mulher em constante transformação e de uma multiplicidade, né? Uhum. E aí eu estava falando ali, você é jornalista, fotógrafa, tem um blog de viagens, professora de artes, né? Tem mestrado em artes visuais e agora se aventurando aí pela escrita, com esse livro que está uma graça, está muito lindo. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e como é que você foi trilhando esse caminho. Bah. Eu comecei, na verdade, né, a faculdade de jornalismo, que eu sou apaixonada. Trabalho num jornal diário aqui em Tubarão, Diário do Sul. E já passei por todas as editorias lá, enfim. E logo em seguida que eu terminei a minha faculdade de jornalismo, eu tirei A naquele provão que tinha do MEC algum tempo atrás. E aí ganhei um desconto, podia escolher ou a especialização, ou um mestrado, enfim. E aí eu fui para a especialização em História da Arte. E me apaixonei por esse mundo da arte. Terminei a especialização, um tempo depois abri uma faculdade de artes visuais e eu resolvi fazer. E ao finalizar essa, eu fui fazer também a especialização em jornalismo para editores, porque aí era na minha outra área. Sim. E fiquei um tempo entre a educação e o jornal, trabalhando, né? Até que aí eu entrei no último concurso do Estado como professora de arte. E nesse meio tempo já são, acho que vai fazer 4 anos que eu estou atuando como professora efetiva, né? Ingressei no mestrado. Meu Deus, eu não falei? É tudo meio louco, assim. E em artes visuais, que eu também, né, me apaixonei, enfim. E além disso tudo, né, eu sou fotógrafa, então eu faço... o meu público é mais infantil, festas infantis, batizado, coisas nesse sentido, sim, que eu sou apaixonada. Mas esse ano eu dei um tempinho assim, na fotografia, ainda tendo alguns clientes, mas dei um tempinho, porque eu já estava meio saturada de coisas, né? E acabei ingressando na literatura. Com esse novo projeto. Com esse projeto que surgiu assim, na sala de aula. Eu imagino que sim, pelo tema, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui a capa para eles verem que lindo. Olha aqui. Mundo das Cores. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, então, de falar sobre esse tema e um pouquinho do livro, porque ele não é só, como eu falei ali, ele não é só lúdico, mas ele traz também muita poesia, né? Isso. Ao falar das cores. Fala pra gente. Então, desde a adolescência eu escrevo poesias, então eu tenho, acho que eu já contabilizei cerca de 500 poesias escritas por mim, todas ainda à mão, né, que seria o meu primeiro livro.
Mas um dia eu estava na sala de aula, na turma de 4º ano, explicando sobre as cores, a classificação, tinha colocado tudo no quadro e passei a atividade para eles e fiquei ali sentada na mesa do professor e veio um insight, assim, nossa, é tão difícil ter livros de arte voltados para o público infantil, e comecei a rascunhar em forma de poesias, assim, foi algo que foi feito, esse livro foi feito mais ou menos em uma aula, 45 minutos. Você escreveu o livro durante a aula em 45 minutos? Eu não acredito. Isso. E o segundo também, que vai ser lançado ainda, né, também foi mais ou menos nesse tempo, assim. É que quando vem a minha inspiração para a poesia, é interessante essa questão da inspiração, né? Quando você começa a escrever, a coisa vai acontecendo. Eu sinto muito isso. Às vezes eu sento para escrever uma crônica pensando num lado e a coisa vai acontecendo de uma maneira diferente, vai moldando. E parece que não é de mim, assim, é muito interessante isso, né? Acho que isso é o chamado mesmo de inspiração, né? Porque é algo assim que a gente não tem um controle na hora, vai começando. Vai surgindo. Vai. Aí, tanto que eu saí da escola, né, nesse dia, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Vitelli, que eu já tinha conversado com ele outras vezes, para lançar o meu de poesias, e falei, eu tô com um livro infantil e tal, queria um orçamento, isso... Foi, acho que dia 14 de maio, sim, mais ou menos. E aí fechamos. E aí acabou esse vindo primeiro. E traz poesia também, né? Sim. E traz poesia também. Ele tem umas partes rimadas ali e fala sobre a questão das cores também, né? É um livro que pode ser muito bem utilizado, por exemplo, numa aula de arte. Né? Sem dúvida nenhuma. Porque ele fala das cores e também tem outros aspectos aqui que também podem ser trabalhados. Né? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta eu queria que você falasse pra gente um trechinho, um pedacinho dos poemas para as pessoas terem uma ideia do que está ali dentro, do que aguarda as crianças ali dentro, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a jornalista, professora, fotógrafa Tatiana Dornelles, que ela está aqui hoje para falar de sua estreia como escritora. Tatiana está lançando pela editora Vitelli Publisher o seu primeiro livro, Mundo das Cores. Por meio das personagens Lara e Pulguinha, o livro pretende ensinar as crianças de uma maneira lúdica e divertida sobre as cores e suas classificações, aliando uma pitada de poesia e imaginação. Tati, voltando aqui, você então conta essa história por meio de duas personagens, que é a Lara e a Pulguinha. Conta se você se inspirou, né? Porque a Lara é uma menininha, né? Isso. E a Pulguinha é uma cachorrinha. Você se inspirou em algum personagem da vida real? Conta pra gente. Sim, a Lara, no caso, a minha filha, de 5 anos, e a Pulguinha era nossa cachorrinha, né? Que infelizmente faleceu em maio, mas as duas se davam super bem, e a Pulguinha era uma cachorrinha muito esperta. A Lara gosta muito de desenhar, de pintar, de fazer atividades, né? Tanto que eu chego em casa, ela pergunta, mamãe, tem atividade? E ela está na idade dessa descoberta, né? Isso. E aí, por isso, eu conversando com a Nadine, que é a minha ilustradora, né? A gente achou que seria bem interessante colocar as duas ali como personagens, né? E eu fiquei apaixonada, assim, quando eu vi o primeiro rascunho da Lara, que foi a primeira que ela fez, assim, eu me apaixonei pelo desenho. Então, já que você está falando da ilustração, fala um pouquinho, então, desse processo, do processo. Eu acho que as pessoas que veem o programa
tem muita gente, acho que tem vontade que tem um escritor aqui dentro, sabe? E tem vontade de publicar. Então, você com essa sua primeira, com a sua estreia, né? Como escritora, como primeiro livro, conta pra gente como é que foi esse processo para você, assim, desde o início. Porque as pessoas acham que a gente escreve, publica livro de um dia para o outro. E não é. Você está falando ali que lá para maio você, né, começou a pensar e tal. Conta pra gente como é que foi esse processo e nos fale sobre as ilustrações que estão muito lindas. Então, na verdade é um processo meio demoradinho, né? Um livro infantil é um pouquinho diferente de um livro que a gente vai escrever que só tenha textos ou um livro fotográfico, né? Porque tem todo esse processo de ilustração, né? Tem que pensar tudo com cuidado, o que vai colocar em cada página. E com a Nadine, que é a ilustradora, a gente teve em média 5 reuniões, né? Para definir o que ia em cada página, como é que a gente poderia pensar o cenário, os detalhezinhos que casassem com o que estava escrito também. Então foram mais ou menos esses, acho que foram 5 encontros ou 6 online, né? Mas a gente conversou bastante sobre o livro e aí depois ela mandou, né, depois de um tempinho de todas essas conversas, ela veio mandar o boneco, de como ficaria. Aí a gente tem todo o processo, o que pode modificar aqui, o que pode modificar ali, né? Aí depois disso tudo vai para o editor lá. Para poder encaixar o texto, né? E ver como é que vai ficar na página. Deixa eu mostrar mais um pouquinho, gente. Olha só. Aqui, eu acho muito legal, porque na verdade tem as duas personagens, né? Que é a Lara e a Pulguinha, né? E aqui fica, as cores aqui estão bem, como é que eu falo? Saltam na página, né? Porque a ideia é justamente porque esses aqui também são personagens, né? Que são as cores. Que são os bonequinhos das cores, né? É isso, né? E aí vai havendo uma descoberta, né? Das cores. Das cores. Tanto que a gente trabalhou muito com a questão do preto e branco para destacar as cores isso que eu queria falar, para destacar. Estão no texto, né? Para as crianças conseguirem assimilar que são aquelas cores ali, até chegar no mundo totalmente colorido. Que aí ele vai colorindo, né? Até chegar nesse mundo totalmente colorido. Tá muito lindo, muito um capricho, assim. E aí você tem ideia, porque na verdade esse livro, ele está fazendo parte de uma coleção. Isso. Né? É o primeiro livro de uma coleção. Isso. Já tem o selinho aqui, né? Que é Mundo da Lara. Então, já escrevi mais 2, que a gente já estão até com a Vitelli para a gente já agendar, né, os próximos lançamentos, que vão ser ano que vem. Mas o segundo, não sei se eu falo os nomes, mas é Mundo da Lua, que pode ser trabalhado na disciplina de Geografia, né? E que fala sobre as fases da Lua, algumas curiosidades sobre a Lua, também em forma de poesia. E o terceiro, não necessariamente nessa ordem, que depois eu vou ver com o Vitelli o que ele acha melhor, é Mundo das Linhas, que aí fala sobre as linhas, também pode ser trabalhado na disciplina de arte. Então, eu estou bem empolgada com esse mundo infantil, apesar de eu também ter projetos de livros, né, voltados para outros públicos, livro de fotografia, livros que eu já comecei a escrever, mas eu parei. Poesias, meu Deus! Mas eu parei por causa desses infantis. E como é que você pretende trabalhar com as crianças, assim, a faixa etária? Você vai nas escolas ou você vai trabalhar em sala de aula? Como é que você pretende levar esses livros, fazer com que eles cheguem até as crianças? Então, primeiro, né, vou trabalhar com os meus alunos para eles conhecerem, mostrar na minha escola. Mas a intenção é ir além, né? Em alguma escola, às vezes, dar uma palestra e mostrar, apresentar também para professores de arte, né, para secretarias de educação, para chegar realmente, porque é um livro bem didático. E além de poder trabalhar as cores, né, a gente também tem as texturas no livro, né, que podem ser trabalhadas também. Pode mostrar para a sua câmera ali. Que podem ser também, né, as texturas do fundo, as linhas,
que também podem ser trabalhadas. Então, tudo isso foi pensado durante essas reuniões que a gente teve, né? Claro, Eu e a olha, Nadine. é verdade, né? As linhas, olha, Então, vocês estão de parabéns. Muito lindo. Eu me apaixonei quando eu vi. Eu também. Não, e é um trabalho muito bem feito, né? Como você falou, pensando nos mínimos detalhes. Justamente porque vai ser trabalhado com as crianças. E as crianças prestam atenção nos mínimos detalhes. Onde a gente não enxerga, eles enxergam, não é verdade? Verdade, verdade. E você mesmo falou que você sentiu falta, como professora, de ter um livro desse para poder trabalhar com as crianças. Qual a faixa etária você acha, mais ou menos? As cores, na verdade, dá para trabalhar com várias turmas, né? Até com os maiores, sexto ano, dá. Apesar de eles já acharem que livro infantil não é para a idade deles, né? Mas dá para ser trabalhado também numa sala de aula de sexto ano, porque fala sobre a classificação das cores. Mas ali, terceiro, quarto, quinto, até os menorzinhos, assim, segundo aninho, né? Tudo depende de como também o professor vai trabalhar, né, o livro na sala de aula. Deixa eu te falar, e como é que você está pensando para o lançamento do livro? Porque eu acho que o pessoal vai gostar muito. Então, o lançamento, ele não tem uma data ainda definida, estou fechando, mas vai ser a partir da segunda quinzena de novembro. Certo. Né? Tá tudo Tubarão. praticamente certo para ser no Museu Willy Zumblick, né, aqui em Tubarão. E só falta mesmo a data, que a gente já está confirmando essa semana. Mas aí mais pertinho a gente faz um videozinho e anuncia. Combinado? Com certeza. Vamos terminar esse bloco com um verso do livro? Eu escolhi um aqui. Tá. Grandinho, né? Menorzinho? Fique à vontade, pode, como você preferir. Tá. Nascem 3 novas cores quando misturamos as primárias. Laranja, verde e roxo são as cores secundárias. E é bom para memorizar. Os versos têm essa facilidade, né? E também incentiva, né, as crianças a fazerem versinhos. Exatamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero conversar um pouquinho desse seu lado blogueira aí, Tá bom. viajante blogueira, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a jornalista, professora e fotógrafa Tatiana Dornelles. E ela está aqui hoje para falar da sua estreia como escritora. Tatiana está lançando pela editora Vitelli Publisher o seu primeiro livro, Mundo das Cores. Por meio das personagens Lara e Pulguinha, o livro pretende ensinar as crianças de uma maneira lúdica e divertida sobre as cores e suas classificações, aliando uma pitada de poesia e imaginação. É tão bom a gente trazer para as crianças, assim, abrir esse mundo da leitura e da imaginação, né? Porque daí eles podem realmente viajar por meio da leitura, né? É muito bom, né? É muito bom. Você que tem uma pequena... As crianças hoje estão muito atreladas a celular, a vídeos no YouTube e ter um livrinho para poder ver os desenhos, para tentar entender as palavrinhas, né? É muito importante hoje em dia, né? Então... despertar um mundo, né? Um mundo novo para elas, né? É necessário diante de tantas crianças que a gente está vendo, principalmente quem está em sala de aula, assim, o quanto elas estão precisando realmente ter o hábito da leitura. E isso muitas vezes vem de casa, mas muitas vezes vem da escola, do próprio professor, como é importante, né, o professor. Eu acho que tem que ter um incentivo dos dois lados, né? Mas quando a gente vê que há essa defasagem em casa, a gente tem que dar uma puxadinha mais na escola. Na escola, exatamente. Vamos agora conversar então com a Tatiana blogueira. Ai. Eu amo viajar, né? Eu tenho um livro de crônicas de viagem, que é o Paraty, que fala das nossas viagens em família. Eu sou apaixonada por viajar, de conhecer lugares, novas experiências, enfim. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de criar... É um blog, né? É isso, né? Eu tenho um blog e tenho um canal no YouTube. Tá. Na verdade...
a primeira vez que eu viajei para o exterior foi para os Estados Unidos. E aí eu tinha um blog pessoal, né? E comecei a escrever algumas coisas ali sobre a viagem e observei que muita gente estava acessando. E aí também, assim, as coisas comigo vêm do nada, surgem do nada e acabam acontecendo. E aí nossa, vou criar um blog de viagem. E veio já o nome do blog e já peguei aqueles textos que eu tinha postado lá, já transferi para o blog e assim ele nasceu. Foi em 2011. O blog faz tempo. O blog é Destino Mundo Afora, ele tem dicas de viagens. E é bem importante enfatizar que não é um blog de notícias de viagem, não. São as experiências mesmo que eu, a minha família, temos em viagens. Então, experiência em hotel, experiência com gastronomia, dicas de passeio, o que deu ruim, o que foi bem, o que foi bom, enfim, sim, os perrengues. Então, sempre tem. Sempre. Então, tem tudo ali. Que ali é o que eu gosto, que é escrever, com fotografia, que aí eu também gosto faço umas imagens também um pouquinho, às vezes, mais... fugiu a palavra agora. Não é mais fotos melhores, assim, umas fotos mais artísticas. De qualidade mais artística. Para o blog também. Tanto que eu tenho uma ideia já de um livro sobre fotografia. Com certeza, faz todo sentido. E é uma paixão que a gente tem. Gosto muito de viajar, se eu pudesse só viajaria. Nossa, eu ficaria aqui horas falando de viagem. Eu fui agora recentemente para Portugal com a família. Passamos uns perrengues também, mas olha que delícia. A gente volta assim com uma leveza, não sei, para a gente vem renovado. Renovados, com certeza. E aí ali, né, tem os lugares que a gente visitou e tal. E a partir dele surgiram as redes sociais, né? O Instagram, o Zeca Camargo, por exemplo, me segue. Então, tem umas coisinhas assim que são legais. E o canal do YouTube, né? Que ele ficou um tempinho parado, mas eu resolvi reativá-lo. E aí, ano passado, a gente fez uma viagem para a Itália. E aí, eu fiz bastante vídeo, que agora, né? Alguns já entraram no ar, outros eu... Estou colocando devagarinho, né? Porque são coisas atemporais. Sim. Mas que são dicas também de lugares, assim. Então ele está crescendo aos pouquinhos. Mas quem quiser conhecer o blog, o YouTube, conta pra gente ali como é que faz para acessar. O blog é www.destinomundoafora.com.br e o canal no YouTube é Destino Mundo Afora, né? YouTube/Destino Mundo Afora. E eu sei que você ainda vai lançar o livro, mas conta pra gente, quem quiser adquirir o livro após o lançamento, como é que pode fazer? A princípio, né, na verdade ainda não vi exatamente como que eu vou fazer essa comercialização, mas a princípio é comigo mesmo. Então, ou qualquer dúvida também pode ser ali com o Vitelli, mas a princípio comigo e depois eu vou ver outras formas também de esse livro poder chegar a mais pessoas, né? E como é que as pessoas fazem para te contactar? Pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram. E qual pode ser pelo Destino Mundo Afora, que eu estou sempre vendo, ou Tatiana_Dornelles, com 2 L's. Com 2 L's, tá. Isso. E aí consegue entrar em contato contigo para poder... adquirir. E acaba conhecendo os outros trabalhos também, né? Sim, ali tem o link de tudo. Tati, querida, seja muito bem-vinda ao mundo do livro, né? Porque da escrita você já é há muito tempo. Como jornalista, como poeta, como escritora. Então, aqui na verdade é o primeiro livro, mas na escrita você já está aí há uma vida, né? Bastante tempo. Tem muita coisa escrita mesmo, assim. Imagina, né? Se for contar todas as matérias que eu fiz no jornal, se for contar todas as minhas poesias, editorias. Se for contar minhas poesias e mais os textos que eu tenho no blog, que acho que já deve ultrapassar mil postagens, é muita coisa. Vida de escrita. Tati, vamos fazer o seguinte, lê pra gente mais um versinho pra gente terminar? Vamos. Pra dar uma água na boca?
Ah, não, eu ia ler o final, mas aí não dá, né? Ah, não. Pega um trechinho, um versinho no meio. Tá. As cores quentes, quem diria, lembram o sol, o fogo e a alegria. Do vermelho ao laranja e amarelo, forma-se a escala em vários tons. Continuo? Vai mais um pouquinho. Já as cores frias são todas que vão do azul ao verde, passando pelo roxo e lilás. As neutras, por sua vez, são os vários tons de bege e marrom, e ainda o cinza, branco e preto. Essas são as cores que combinam com todas as outras, aliás. Muito bom. E eu imagino as crianças lendo, né? Tati, querida, muito sucesso. Obrigada. Estarei no lançamento, com certeza. Nos encontramos lá, tá bom? Tá bom, muito Beijo. obrigada. Imagina, obrigada pela também. oportunidade. E eu conversei hoje com a jornalista, professora, fotógrafa e escritora Tatiana Dornelles. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal do YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!